O nome que está pintando aí no Flamengo é o do meia Evander, de 25 anos, que joga no futebol dos Estados Unidos. O Marcos Braz deu uma declaração aí nas últimas horas, reforçando o interesse antigo do Flamengo pelo jogador e chamando o Evander, segundo o scout do Flamengo, o Evander é nível A. E nós temos a declaração do Marcos Braz para você. Tá aí, ó, abre aspas. Há um interesse há bastante tempo. A gente acompanha desde a Dinamarca. Nós estávamos atrás dele. Mas ele recebeu uma proposta da Major League Soccer que era boa para o clube e o jogador entendeu que era a oportunidade de ir para um mercado promissor. Fizemos uma proposta lá atrás e ele estava muito caro naquela época e optamos por ir em outros caminhos. O Evander não voltou ao radar, ele só continuou. Nós continuamos monitorando. Ele é monitorado nível A, segundo os scouts do Flamengo. Ele já tinha esse nível há 2 anos. Surgiu a oportunidade agora novamente, por conta do desejo do jogador de retornar ao Brasil. Mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores. De acordo com o Marcos Braz, há relatórios positivos no departamento de futebol do Flamengo sobre o Evander. Já há algumas janelas de transferências. Mauro César, Evander, você concorda com o Marcos Braz ou com o scout do Flamengo, né? Que é nível A? O nível A, assim, nível A, falando sério, né? Dentro da realidade, né, deles. Eu acho um pouco exagerado. O Evander não é que ele seja uma porcaria, não joga nada, não é isso. É um jogador que passou pelo futebol da Dinamarca, foi para os Estados Unidos, é um meia central. Acho que a grande questão é que, assim, não é uma oportunidade de mercado. O atleta que está em final de contrato, você vai pegar ele praticamente de graça. Como o Gabigol vai se tornar no meio do ano se não renovar com o Flamengo. É uma oportunidade. Pô, em 6 meses eu posso ter esse jogador pagando salários, comissões, mas não tem que pagar multa rescisória. Não é o caso. Custou 9 milhões e meio de dólares ao Portland, ou seja, o time americano não vai vendê-lo a preço de banana. Então, é um investimento alto, numa posição que não é, obviamente, não é a prioridade do Flamengo. A prioridade do Flamengo tem que ser as laterais, especialmente a esquerda, porque só tem um jogador da posição, a zaga, porque saiu o Rodrigo Caio, precisa de mais um zagueiro para compor ali o elenco, um zagueiro de características específicas, saída de bola, por isso a insistência no Léo Ortiz. E eu imagino que se você coloca uma grana no Evander, você talvez não tenha dinheiro para contratar para outras posições, porque você tem um orçamento para cumprir. E já consumiu boa parte dele com 16 milhões de dólares pagos à vista pelo De La Cruz ao River Plate. Então, diante disso, eu não entendo o porquê desse jogador. Agora, quando fala nível A também, né, deveria ter um pouco de cuidado, Marcos Braz, porque aí a piada é pronta, né? Eu perguntei até no Twitter, e o De Bruyne, qual é a letra dele? Se o Evander, com todo respeito ao Evander, se ele é nível A, o De Bruyne, que não tem letra pro De Bruyne, né? E outros caras aí. É melhor falar assim, olha, é melhor falar, ele é um cara bem avaliado pelo nosso scout, né? Ele entra numa avaliação bem alta pelo nosso scout. Observamos o jogador, ok. Quando fala nível A, pô, Marcos Braz, aí fica complicado. Essa é a piada pronta, pô. Entendeu? Ainda mais num momento desse, depois da temporada passada, que foi um desastre. Aí não tem como não tirar um sarro, né? Fazer uma brincadeira com isso. Mas, assim, repito, ele é um jogador que apareceu muito bem no Vasco. Agora, ele chegou a jogar a Liga dos Campeões pelo Midland, contra o Liverpool e tal. Mas, assim, não decolou a carreira. Foi para os Estados Unidos, que, convenhamos, é um mercado alternativo, não é uma das principais ligas, né? Ele não conseguiu sair, por exemplo, ali da Dinamarca para um campeonato holandês, para um Feyenoord, para um PSV, para um Ajax, um time daqueles, que geralmente é ponte até para outras ligas mais relevantes na Europa. Ele dali foi para os Estados Unidos. Então, seria um jogador útil? Acho que sim, por que não? Tudo bem, mas só que, se ele custou 9 milhões e meio, quanto vai custar esse rapaz, né? Ah, mas o Luiz Araújo veio também lá dos Estados Unidos, mas esse passou pelo Lille, que foi campeão francês, jogou, foi titular durante um tempo, teve uma experiência europeia e tal, e era uma posição específica que o Flamengo queria, um ponto direita. O Evander não é meia central. Então seria o quê? Um reserva do Arrascaeta, alguma coisa assim, um cara para fazer ali um papel diferente no meio campo. Mas o De La Cruz pode fazer esse papel, ele joga em várias funções do meio campo. Então para que esse jogador? É isso que eu não entendo. Por que esse jogador? Repito, se fosse uma oportunidade de mercado, o cara está no final de contrato, está barato, tudo, pô, vamos pegar esse jogador? Ok, mas não é o caso. E até sobre isso, nós vamos apresentar os números do Evander, mas antes, um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, hein? Um rápido intervalo e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência. Vai deixando o seu like. Estamos ao vivo para você aqui nesse começo de temporada 24 do nosso programa do Bate Pronto. E vamos conferir os números do Evander. A possível contratação aí do Flamengo está na mira, está sendo monitorado. Padrão A, de acordo com o Marcos Braz e o scout do clube.
Números de Evander após sair do Brasil, com arte tudo na tela para você que nos acompanha aqui no YouTube e também no aplicativo Panflix. 199 jogos, 15.587 minutos, 63 gols marcados, distribuiu 42 assistências, 29 cartões amarelos, 3 cartões vermelhos e precisou em média de 148 minutos para participar de um gol. Os números de Evander revelado pelo Vasco. Passagem pelo futebol da Dinamarca, agora está nos Estados Unidos e sendo especulado no Flamengo. Tá aí, no radar do Flamengo, Flávio. Evander, meio-campista de 25 anos e, de acordo com o scout do Flamengo, como revelou o Marcos Braz, nível A. Eu não conheço o jogador, eu realmente não conheço. Posso ter visto e devo ter visto alguma vez jogar principalmente ele por ter participado de Champions League, mas realmente eu não conheço esse jogador a ponto de ter uma ideia exata, é bom, é mau, eu não conheço esse jogador. Acho que esse trabalho de scout do Flamengo já trouxe uma vez o Pablo Mari, né, que foi muito bom, e gosto também da ideia de contratar jogadores via scout. Acho legal, acho que aliás, o Augusto Melo disse que todo jogador do Corinthians era contratado desta maneira, né? Uma parte científica, falou, nós vamos contratar, pelo que eu li, nós vamos contratar os jogadores do Corinthians, não do treinador, não de empresário, foi o que ele falou. O jogo Corinthians será um perfil do jogador, que obviamente vai ouvir alguma coisa do treinador. Vai ouvir... E o Corinthians e o treinador que se adapte, é isso? Qual é a ideia? Essa ideia vai tentar criar uma identidade de clube. Não. Porque o treinador sai e aí você fica com o jogador e o treinador. A ideia, a princípio, me parece interessante. Mas, principalmente, você tem um jogador, você vai ter um jogador canhoto, jogador destro, um jogador alto, baixo, veloz, jogador de lado. Acho que essa é uma ideia legal. Então, nada contra o Flamengo ter esses observadores para pegar o jogador de uma posição que talvez o Flamengo realmente necessite. Não me desagrade isso não, mas eu não conheço o jogador, eu não tenho nenhuma opinião a respeito. Ô Mauro, olhando para 2024, esse ano do Flamengo, com o Tite começando uma pré-temporada, cuidando também do planejamento, esse jogador eu quero, esse jogador eu não sei, esse jogador pode negociar, tudo mais. O que esperar do Flamengo para essa temporada 2024? Ontem eu até cheguei a citar a palavra tranquilidade, algo do tipo, mas quando se trata de Flamengo, a gente sabe que não existe essa palavra tranquilidade, né? É sempre um ano com fortes emoções e nos últimos tempos demitindo técnicos, enfim, com algumas decisões ali da diretoria envolvendo medalhões do elenco. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan falando aqui do Mengão. Qual a expectativa para o ano de 2024 do Flamengo, Mauro César? Eu acho que assim, primeiro ter um trabalho mais sólido, né, com a comissão técnica que chegou ainda no ano passado. A reformulação tão falada, de certa forma, está em curso. Você vê que já são 3 jogadores que não renovaram o contrato. O Felipe Luiz, que até parou de jogar, o Rodrigo Caio e o Everton Ribeiro, jogadores remanescentes de 2019, do time campeão brasileiro da Libertadores com o Jorge Jesus. Ficaram poucos agora, né? O Gabigol, que nem se sabe se vai ficar, depois de um tempo, Arrascaeta, Bruno Henrique. Então vai mudando, né? O Gerson, né, que voltou. Então está mudando o perfil do elenco, está buscando jogadores. E eu acho que é ter um time mais consistente, com um trabalho que vai ter altos e baixos no começo, mas que naturalmente pode ser um trabalho muito melhor do que o que se apresentou no ano passado, que foi pífio, né? Com o Tite trocando ali o seu trabalho, tocando lá as suas ações de uma maneira agora mais consistente, não pegando o bonde andando no meio da temporada, né? Então, acho que a expectativa é essa, um time diferente, um time novo, com jogadores novos que chegaram, poucos remanescentes do passado. Já houve uma reformulação grande aí, né? Você vê que ano passado mesmo já chegaram mais jogadores, o próprio goleiro Rossi e tudo mais. Então, acho que a expectativa é que seja um time competitivo e não um time de lampejos e vexames, né? Como foram vários colecionados no ano passado, né? Vamos virar a página aqui no Bate Pronto, vamos falar do São Paulo, que na última